Naum 1:7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Até aqui a palavra de Deus. No último domingo nós vemos que o livro de Naum é composto por uma série de julgamentos em forma poética, literatura poética, mas com julgamentos, mensagens de juízo contra Nínive. Para aqueles que não estiveram no último domingo, Nínive era a capital do grande império assírio. A capital da Assíria. E este livro tem então mensagens de juízo contra os ninivitas, os assírios, e este império assírio que naquele tempo, cerca do século 8 a.C., espalhou o terror entre as nações. E principalmente tocou com a crueldade maior que nós podemos imaginar o povo de Deus, o povo de Israel, os israelitas. E por isso este livro é a revelação de uma indignação justa de Deus. Porque se Deus é bom, Ele tem que indignar-se contra o mal. Mas vemos neste livro que a sua indignação justa, a sua ira, a sua justiça, a sua condenação, ela não é separada da sua paciência e misericórdia para com todos, inclusive os ninivitas. Este livro foi escrito um pouco mais de 100 anos depois do livro de Jonas. Ora, eu creio que a maioria conhece a história relatada no livro de Jonas. Resumindo, o que ocorre ali é o maior avivamento de toda a história alguma vez registado. 120.000 conversões. De que povo? De que nação? A Síria. Os ninivitas. 100 anos antes, os assírios se arrependeram do seu mal, das suas más obras, dos seus pecados e converteram-se ao único Deus vivo e verdadeiro. Então nós podemos ver que Deus é demorado, lento até para a ira, porque esperou as próximas gerações que se levantaram depois do arrependimento com o profeta Jonas, e ele esperou, cheio de paciência e grande misericórdia, para executar o seu juízo contra os assírios. Nós vemos que a sua justiça não é separada da sua misericórdia, da sua paciência. Mas a palavra de Deus diz que chega o tempo. E chegará o tempo em que ele não inocenta o culpado. É isso que está transmitido nos primeiros 6 versículos de Naum. Na verdade, é uma citação do profeta da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Para sermos mais exatos, de Êxodo 34, versículos 6 e 7. Deus não inocenta o culpado. Diante do mal dos homens, diante das nações arrogantes e perversas, Deus vai reagir e reage com indignação justa, pois Ele é justo. E diante daqueles que fazem mal e atentam o mal contra o seu povo, tal como os assírios fizeram com os israelitas, nós agora somos o povo de Deus, a igreja. Deus é o vingador do seu povo. Reparem as últimas notícias. Mais de 3.400 cristãos foram mortos nos últimos 200 dias por jihadistas terroristas nigerianos.
Isso dá uma média de 17 cristãos mortos por dia somente na Nigéria. 17. Também se estima que outros 3.000 cristãos foram sequestrados nos últimos 7 meses. A Intersociety diz que 300 igrejas foram ameaçadas, atacadas ou fechadas por terroristas jihadistas no mesmo período somente na Nigéria. Em junho passado, os jihadistas atacaram a Bethel Baptist School e sequestraram mais de 100 crianças. Depois libertaram 28 crianças, 28 alunos, mas ainda 81 alunos permanecem presos em paradeiro desconhecido. Notícias recentes, somente da Nigéria. Ao ouvir isto, nós nos juntamos ao mesmo clamor registado dos santos em Apocalipse. Dos santos martirizados em Apocalipse. O seu clamor foi registado em Apocalipse 6:10. E eles clamam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Até quando? Se estas notícias, somente ler estas notícias em notas de rodapé, nos causa grande indignação e revolta, a nós que não temos ouvido os gritos de desespero, o clamor das vítimas inocentes, nem visto os nossos irmãos que estão sofrendo, nem as suas vidas ceifadas, como achas que Deus, que sabe tudo e vê tudo, irá reagir e o que irá fazer contra os seus inimigos? Contra os inimigos do povo de Deus? O que é que tu achas que aquele que é o juiz supremo das nações irá fazer? Como é que irá reagir aquele que é retratado na Bíblia e neste mesmo livro como zeloso? O esposo zeloso da sua esposa, a igreja. Como achas que irá reagir o pai perfeito que ama profundamente os seus filhos ao verem eles a serem mortos, a sofrerem nas mãos de homens arrogantes e perversos? E por falar em filhos, quero fazer um parêntese e deixar claro aqui: não todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, criados por Deus, mas não todos são filhos. Para seres filho, presta bem atenção. Para seres filho, necessitas de conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, e abraçares Ele como teu Senhor e Salvador, e assim serás adotado como filho de Deus. Depois desta introdução, voltemos ao nosso texto desta manhã. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. A primeira coisa que vemos aqui é que o Senhor é bom. Senhor, este nome que está traduzido nas nossas Bíblias como Senhor, o nome que está aqui é Yahweh, ou Javé, ou como nós transliteramos para o nosso idioma, Jeová. Esse é o nome exclusivo de Deus. É o nome com o qual Ele se revelou. Por exemplo, vemos como Ele se revelou a Moisés. Yahweh, eu sou. Este nome significa eu sou, ou eu serei quem sou, ou eu sou o que sou, e eu sou o que serei. Falando que Deus não muda, Deus é o mesmo, e sempre foi o mesmo, e sempre será o mesmo, e o Senhor é bom. Ele é bom. A bondade e a severidade de Deus, ambos são atributos de Deus. Como é que vemos aqui
este atributo de Deus da bondade, o Senhor é bom também com a sua ira, com a sua severidade contra os maus, contra aqueles que praticam o mal. Porque ambos são atributos de Deus. E nós temos-los de abraçar juntos. Na verdade, para Deus ser conhecido, nós devemos reconhecer ambos em Deus. Que Ele é bom e Ele também é severo. Severo contra o mal, severo contra aqueles que praticam o mal. Todos os atributos de Deus coexistem em perfeita harmonia. O amor e a ira, a justiça e a misericórdia, a bondade e a severidade. Ambos são atributos de Deus. Não tem que abrir, mas eu vou confirmar que isso também é revelado no Novo Testamento. Romanos 11, 22. Talvez para alguns de vós que estão a tomar notas da palavra de Deus, ajuda a acompanhar o sermão. Diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Juntos. A bondade e a severidade. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Bondade e severidade, elas estão juntas. As pessoas hoje em dia, os cristãos hoje em dia, falando de modo geral, obviamente, têm a tendência a separarem a bondade de Deus da sua severidade. Ou até não conjugar as duas coisas. Ou até dizer que há um Deus severo no Antigo Testamento e há um Deus bom no Novo Testamento. Isso é heresia, porque Deus não muda. E o mesmo não pode ser separado, esses atributos, ambos atributos não podem ser separados. Para aqueles que se arrependem dos seus pecados e correm para o seu Filho Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador, esses irão provar a bondade de Deus. Para aqueles que se mantêm arrogantes, rebeldes e rejeitando o Filho a Jesus Cristo, estes irão provar a sua severidade. Há uma teologia chamada, é mencionada assim, eu gosto da expressão que usa o famoso teólogo Packer, em que ele chama a teologia do Pai Natal, que permeia a mente da maioria dos cristãos. Olhar para Deus como Ele é o Pai Natal. É um gordinho, simpático, bom, que dá prendas àqueles que se portam bem. É a teologia do Pai Natal. Bem, Deus não tem nada a ver com o Pai Natal. Deus dá prendas àqueles que se portaram mal. Nós, pecadores. E deu a maior prenda de todos, a Jesus Cristo. A salvação. Deus é muito melhor que o Pai Natal. Bem, mas não estamos no Natal, não vamos falar do Pai Natal. Mas a maioria dos cristãos olha para Deus somente como um cara simpático, como um velhinho de barba branca, simpática, gordinho, fofinho, que nunca faria mal a uma mosca. Mas eu quero que nós possamos olhar para Deus e reconhecer Deus como Ele se revela nas Escrituras. Se Deus não é justo e não pratica a justiça, se Deus não se ira contra o mal e também contra os maus, se há impunidade para aqueles que praticam o mal, não há condenação. E se não há condenação, deixem-me dizer, Jesus Cristo não é uma boa notícia, pois não há necessidade de um Salvador e de salvação. Não faz sentido. Se não há condenação, se Deus não se ira, se Deus não é severo contra o mal e contra aqueles que praticam mal, então o cristianismo não tem sentido. Jesus Cristo não tem sentido, pois não há necessidade de um Salvador. Porque não há condenação. A mensagem do cristianismo cai assim por terra. Se Deus não punir o mal e não punir aqueles que praticam o mal, se Deus não castigar a arrogância, a crueldade, a infidelidade conjugal,
os abusos físicos, os abusos sexuais, as guerras e por aí fora. Então não temos um bom Deus, pois Ele é cúmplice do mal. Então o nosso soberano, o nosso rei, Ele não é bom, pois Ele não pratica a justiça, condenando aqueles que são culpados. Mas as Escrituras afirmam que Deus, Ele é bom. O Senhor é bom. Quando a Bíblia diz que o Senhor é bom, refere-se à sua perfeição, à sua justiça perfeita, à sua santidade perfeita, à sua misericórdia perfeita, ao seu amor perfeito, à sua generosidade perfeita, à sua graça abundante. Nós lemos o Salmo 145 e estava aqui nas minhas notas para ler alguns versículos. Graças a Deus que lemos de forma completa. Em que já lemos que o Senhor é bom para todos. Em que sentido? O Senhor é bom para todos os homens em alguns aspectos. O próprio Salmo, ele fala sobre isso. Fala sobre esses aspectos em que o Senhor é bom para com todos os homens. O sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos, Deus alimenta as suas criaturas, o Senhor é bom para todos. Em alguns aspectos. Mas Ele é bom para alguns em todos os aspectos. Eu volto a repetir. Deus é bom para alguns em todos os aspectos. E esses são aqueles que são o seu povo. A graça comum, estas coisas da criação, da natureza, é para todos. A graça especial é só para alguns. Para aqueles que são seus. Para aqueles que lhe pertencem. Para os seus filhos. Graça é a palavra que nós vemos usada no Novo Testamento para abranger todas as expressões da bondade de Deus. Para revelar que o Senhor é bom. A outra palavra que vemos no Novo Testamento é graça. Graça. Que abrange todas, que contém todas as expressões da bondade de Deus que tu possas imaginar, conhecer. E como é que nós sabemos que Deus é bom? Como é que nós provamos que Deus é bom? Seguramente e principalmente através daquilo que Ele nos dá. Que Ele nos dá. Ora bem, Ele nos tem dado todas as coisas. Todas as coisas. Tiago 1,17 diz que tudo aquilo que é bom, toda a dádiva, vem de Deus. Vem da sua graça. O seu favor, mas é uma graça que tem poder em ser favorável para com o seu povo. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós temos o que temos pela graça de Deus. Nós fazemos o que fazemos pela graça, pela bondade de Deus. Tudo. Só o simples facto de nós estarmos a respirar esta manhã é graça, é a bondade do Senhor. E a expressão máxima da sua bondade, da sua generosidade, foi a cruz. Foi Jesus Cristo. Ele deu-nos o mais precioso do universo, o seu próprio Filho. Ele deu-se a si mesmo, Jesus Cristo, para morrer em nosso favor e salvar-nos da ira futura. O Senhor é bom. E é conhecido por a sua bondade através daquilo que Ele dá. E Ele já deu-nos o mais precioso ao seu Filho Jesus Cristo. A salvação da ira futura. Também diz o texto que o Senhor é fortaleza no dia da angústia. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. Deus é retratado aqui, como em vários outros salmos, como uma fortaleza. Agora, nós não precisamos de ter tido treino militar como teve o nosso irmão Telmo, para saber que uma fortaleza é usado como um elemento, um recurso defensivo. Apenas defensivo.
Então reparem, Deus é uma autêntica e segura fortaleza para o seu povo, para os seus filhos, para a nossa alma. A única para onde nós podemos correr, refugiar-nos e descansar seguros. Em mais nenhuma outra coisa. E também não podemos descansar seguros em mais nenhuma outra criatura. Apenas o Senhor é fortaleza. E fora da ação do Espírito de Deus, estamos em campo aberto, à mercê dos nossos inimigos internos e externos. Os nossos inimigos internos, a dúvida, o medo, a ansiedade, a aflição, a angústia. Os nossos inimigos externos, bem, o mundo, Satanás e os seus ministros. Mas em Deus nós temos o nosso refúgio. Em Deus nós podemos descansar. Em Deus e somente em Jesus Cristo nós estamos seguros. Somente Cristo é a nossa rocha, onde a nossa alma pode descansar firme, porque tudo o resto nós podemos perder de um momento para o outro. Mas Cristo não. Aqui fala que o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Dia que aparece aqui é um tempo indefinido. Por isso abarca longos e curtos períodos, abarca todos os momentos e circunstâncias que tu podes passar ou pelas quais tu estás a passar. O dia da angústia. Angústia refere-se a um estado de necessidade, a um estado, a um momento de circunstâncias desfavoráveis na tua vida, que acarretam, que trazem sobre ti intensas dores e dores emocionais, dores na alma. É a aflição, é a ansiedade, é a depressão, é a angústia. Quem nunca esteve assim? Quem já passou ou está a passar por esse vale da sombra da morte, e o vale da sombra da morte é diferente para cada um de nós. Talvez para ti é infertilidade, talvez para ti é cancro, talvez para ti é Covid-19, talvez para ti é depressão, talvez para ti é a ansiedade, talvez para ti é a perda de alguém querido, talvez para ti é um filho desviado, talvez para ti são ameaças diversas. Cada um de nós tem o seu vale da sombra da morte, do qual o Senhor não prometeu livrar-nos de andar, de caminhar nesse vale da sombra da morte, mas Ele prometeu que estaria ali conosco. Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. Aqueles que têm experimentado os vales da sombra da morte nas suas vidas, eles entendem melhor do que ninguém como é desesperante e solitário esse dia. Só quem conheceu o dia da angústia, só quem esteve ou está a passar por esse dia da angústia, é que entende e pode melhor consolar outros. E deixem-vos dizer, o nosso Deus teve o seu dia da angústia. Vamos a Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículo 32 a 42. Uma passagem maravilhosa, com grandes lições para nós. E graças a Deus que ela ficou registada. O nosso Deus teve o seu dia de angústia. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Cheio de pavor e angústia.
Continuemos. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Fiquei aqui a vigiar e, adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Este cálice é o cálice da ira de Deus, que iria ser derramada sobre Jesus Cristo momentos depois na cruz. Ele passou pelo dia da angústia por amor a ti e por amor a mim. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O nosso Deus teve o seu dia da angústia. Nós não temos um Deus que não possa ser empático com as nossas aflições e angústias. Ele mesmo foi homem de dores, experimentado nos sofrimentos, nas aflições, nas angústias. Ele sabe o que é padecer. Deixem-me ler para vocês mais um texto que demonstra que ele sabe o que é padecer. Isaías 53:3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, falando de Jesus Cristo, homem de dores e que sabe o que é sofrer, padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então nós vemos aqui que ele sabe o que é padecer. Ele foi experimentado nos sofrimentos e aflições e por isso ele pode ser empático com as nossas angústias, com o nosso dia da angústia. Por isso ele sabe, melhor do que ninguém, consolar-nos, fortalecer-nos. Ele também deixou-nos um exemplo de como sofrer, de como devemos sofrer. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Ele deixou-nos um exemplo de como sofrer. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós fomos chamados também para sofrer, para seguir, abraçar o sofrimento e seguir o exemplo de Jesus Cristo, as suas pisadas. Assim como ele sofreu, nós também devemos abraçar o sofrimento. Não fomos apenas chamados para a glória, nós também fomos chamados para a cruz. E ele é o nosso exemplo de como abraçar essa cruz. O exemplo aqui, esta expressão, é como uma cópia. É como o meu filho, ao aprender a escrever, ele tem um caderno, não é? Em que tem que passar por cima das letras para copiar a letra e aprender a fazer a letra. Este é o mesmo sentido da palavra em que Pedro usa aqui, em dizer que Jesus Cristo é o nosso exemplo. O nosso exemplo. O nosso modelo a seguir, a quem nós devemos imitar, copiar. Também o texto em Naum, nós lemos no último domingo, que ele é grande em poder, versículo 3. Ele é grande em poder para sustentar-nos em qualquer circunstância. A sua graça é suficiente para nós. Ele é perfeitamente sábio também para usar o dia da angústia para o nosso bem e livrar-nos também oportunamente. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. Se Deus é por nós, quem será
contra nós. Por último, o texto, o versículo 7 do capítulo 1 de Naum diz que o Senhor conhece os que nele se refugiam. Isso quer dizer que Ele conhece aqueles que são seus, aqueles que lhe pertencem. Segundo a Timóteo 2,19, vamos ler este texto para demonstrar isso mesmo, reforçar isso mesmo, que Ele conhece aqueles que são seus. Segundo a Timóteo 2,19, diz assim a palavra de Deus: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aquele que conhece o Senhor, aquele que confessa que conhece a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, então deve afastar-se da injustiça, do pecado, do mal. O Senhor conhece aqueles que são seus. Ele também conhece aqueles que o buscam. Salmo 9:10. No dia da angústia nós buscamos o Senhor. Devemos sempre buscar o Senhor, pois dependemos do Senhor em todas as coisas. E Ele conhece aqueles que o buscam, aqueles que o temem, aqueles que esperam a sua salvação, o seu livramento, o seu consolo. Versículo 10 do Salmo 9. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O Senhor conhece os que nele se refugiam. Ele conhece as suas necessidades, as necessidades daqueles que são seus. Ele conhece cada uma das coisas que tu e eu necessitamos, mesmo sem tu pedires. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece também os teus pontos fortes. Ele conhece aquilo que tu podes suportar e até quando podes suportar. Por isso confia no Senhor. Confia naquele que te conhece e refugia-te nele. Não. Nós vamos ver a continuação no próximo domingo, que é um livro composto de mensagens muito duras contra os arrogantes, rebeldes e inimigos de Deus e do seu povo. Para eles, este livro, para os homens que são arrogantes, rebeldes, que rejeitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, este livro é uma séria advertência e é um convite para todos vocês para o arrependimento. Arrependam-se e busquem de todo o coração a Deus. Para nós, o seu povo, este livro é um livro cheio de consolação. É um livro que ao povo de Israel, no 8º século antes de Cristo, é um livro que respondeu àquilo que eles sofreram nas mãos dos assírios naquele tempo, 8 séculos antes de Cristo. E é um livro que finalmente entrega as boas novas ao povo de Israel, que serão libertos da Assíria e que os seus inimigos serão castigados. Mas é um livro também cheio de consolação para todos nós, para o seu povo de todos os tempos e de todo o lugar. O versículo 1 deste livro começa apresentando o nome do profeta. E sabem o que significa o nome do profeta Naum? A raiz do texto original transmite o sentido de consolar. Deus é o consolador do seu povo. Sabem qual era a cidade do profeta? Elcos. A maioria dos melhores estudiosos identificam a localização desta cidade como uma cidade da Galileia. E alguns até especificamente defendem que é Cafarnaum, ou seja, Vila de Naum, que teve o seu nome mudado devido à fama deste profeta. Por que é que eu estou a dizer tudo isto? Vocês sabem que a cidade, centro, comando do ministério de Jesus Cristo foi
Cafarnaum. Cafarnaum. O Deus da consolação levantou o Consolador e por Cafarnaum e arredores para todos os povos. Galileia era conhecida pela a maioria gentílica que vivia ali. Para judeus e gentios, Jesus Cristo se revelou. Este livro tem o propósito de consolar o seu povo com a confiança que o Senhor já enviou o Salvador. Aquele que fará justiça ao lamento do seu povo. Aquele que irá derrotar todos os inimigos do seu povo. Aquele que fará que nós triunfemos ao final. Os homens em Cafarnaum e arredores de Cafarnaum viram a expressão máxima da bondade, da generosidade de Deus. Nós também a conhecemos através dos relatos dos Evangelhos. E nós sabemos que esta expressão máxima da bondade e generosidade de Deus culminou na cruz. Ao vermos o nosso Deus, Jesus Cristo, a entregar-se por amor a nós, em nosso favor, para salvar-nos da ira futura e para salvar-nos do mais terrível inimigo que nós temos. Sabem qual é? É o pecado, que destrói o corpo e a alma para todo o sempre. Não queres tu também provar o quão bom é Deus? Podes provar hoje que Deus é bom. O Senhor é bom. Se te arrependeres dos teus pecados e creres em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e seguires a Jesus Cristo de todo o teu coração, e cada vez que o seguires mais perto, cada vez que nós o seguirmos mais perto, mais experimentaremos que o Senhor é bom. Vamos orar. Senhor, que maravilhosa é a tua palavra. Ela sempre foi e sempre será atual, pois tu não mudas e conheces aqueles que são teus. Senhor, damos-te graças pelo teu consolo. Damos-te graças pela confiança que transmites. Damos-te graças pela maravilhosa esperança que temos em Jesus Cristo. E damos-te graças por muito mais, Senhor, que recebemos através da palavra, que recebemos através do próprio Cristo. Damos-te graças por experimentarmos a cada dia o quão bom tu és, que possamos cada vez mais seguir-te de mais perto e íntima comunhão, Senhor, e continuar a provar das mais profundas maravilhas e abundante generosidade que tu tens para nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.